Oi, gente! Neste vídeo sobre educação de filhos, vou falar sobre práticas parentais. Criar filhos é uma tarefa que exige alguns cuidados, mas também tem que ser uma tarefa gostosa de se exercer. Então, espero que essas dicas ajudem vocês a criar filhos de uma maneira mais descomplicada. Vamos entender então quais são essas práticas parentais mais indicadas. Se você gosta de conteúdos sobre psicologia, comportamento humano e educação, acesse meu site Doutora Nancy Capretes e o canal do YouTube do mesmo nome e curta e compartilhe esse vídeo. Criar filhos exige que os pais adotem práticas que estejam mais alinhadas com bons resultados na educação das crianças e na educação dos adolescentes. Então, o que a gente vê é que pais com mais habilidades sociais têm maior probabilidade de desenvolver comportamentos pró-sociais dos seus filhos, como, por exemplo, empatia e assertividade. Além disso, nós sabemos que se você quer contribuir para a construção de uma boa autoestima da criança e diminuir a probabilidade dessa criança apresentar comportamentos antissociais, você deve gerar boas relações parentais. Mas como que faz isso? Como que gera boas relações parentais? Você faz isso ao fazer um uso apropriado de reforçamento positivo, né? Você também faz isso ao ensinar a resolução de problemas. Você faz isso ao supervisionar e monitorar positivamente os seus filhos, ao incentivar também a aquisição de hábitos de estudo para melhorar o desempenho escolar. Para os filhos desenvolverem comportamentos pró-sociais, é preciso dar atenção e ter conhecimento sobre onde o seu filho se encontra, as atividades que ele desenvolve, demonstrar afeto e carinho e principalmente que esses sejam relacionados aos momentos de maior necessidade da criança, do filho. As crianças que têm mais comportamentos pró-sociais desenvolvidos têm pais que transmitem valores como honestidade, generosidade e senso de justiça. Então, como você sabe se você apresenta uma monitoria positiva? Observe o seguinte: quando seu filho sai, sem você perguntar, ele relata onde vai. Você pergunta como foi o dia da criança na escola e, ao ouvi-la, aproxima-se em sua direção. Se puder, olhe em seus olhos e, se tiver oportunidade, realiza comentários sobre o que ela disse. Por exemplo, você elogia as conquistas do seu filho? Quando seu filho está chorando, cabisbaixo, calado, isolando-se, o que indicam, né, são comportamentos que indicam que está enfrentando alguma situação problema e que não consegue resolver. Você solicita para que ele te conte qual que é esse problema e, se você puder, você fornece algumas dicas para ele tentar resolver a situação. Mesmo quando você está realizando atividades ou viajando, você telefona pelo menos uma vez por dia para saber como seu filho está? Após uma festa, você pergunta para ele se ele se divertiu? E você estabelece regras, fica bem claro, né, o que pode e o que não pode ser feito, e você indica as consequências para o seu filho se ele seguir as regras? Como você pode saber se estimula o comportamento moral? Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, você indica para o seu filho consequências positivas de devolver dinheiro ou objetos que não lhe pertencem? Quando o seu filho cola na prova, você indica para ele que há mais e maiores consequências positivas de tirar a nota baixa mesmo do que de enganar o professor ou a si mesmo? Quando seu filho estraga alguma coisa de alguém, você indica as consequências positivas de contar, né, para essa pessoa o que ele fez e pedir desculpas? Você fornece regras para o seu filho para fazer boas leituras ou assistir bons vídeos que indiquem as consequências negativas do uso de drogas? Você conversa com seus filhos sobre as consequências positivas e negativas dos comportamentos dos personagens de filmes, séries, programas de TV e escuta ele quando ele fala sobre essas consequências? Você conversa com seu filho sobre o seu futuro trabalho, profissão, apresenta as consequências positivas e negativas de uma possível escolha e você o escuta quando vocês conversam sobre essas consequências? Então, ter uma monitoria positiva e estimular o comportamento moral dos filhos é algo recomendado.
mas os pais precisam estar bem para conseguir fazer isso. Eu sempre falo que os pais precisam se cuidar. É bem claro que os pais precisam estar bem para cuidar bem dos seus filhos, senão fica muito mais difícil conseguir estabelecer, né, essas práticas parentais que são indicadas. Alguns problemas estão relacionados à depressão e estresse dos pais, porque pais depressivos são, no geral, menos carinhosos, menos responsivos e mais irritáveis, e também mais hostis e mais críticos, gerando filhos que tendem a ser mais autocríticos, com dificuldade de regular suas emoções. Caso os adultos ao redor da criança reajam a situações de tensão do dia a dia, da vida, com ansiedade e angústia, a criança aprenderá a agir assim também. Sendo assim, a forma como os pais ou responsáveis cuidadores lidam com situações mais estressantes torna-se modelo a ser seguido pela criança. E o que nós sabemos que está associado ao desenvolvimento de comportamentos antissociais? Primeiro, a negligência, que é quando os pais não estão atentos às necessidades dos filhos, não cumprem suas responsabilidades, omitem-se no auxílio aos filhos ou quando não demonstram afeto e amor. Com isso, podem desencadear sentimentos de insegurança, vulnerabilidade e até uma eventual hostilidade e agressão em relacionamentos sociais. E como que a gente reconhece se está havendo negligência? Por exemplo, aquela pessoa que trabalha muito, passa mais tempo trabalhando do que com seus filhos, quando tem, né, uma oportunidade, né, quando não está no trabalho, tem a oportunidade de exercer sua parentalidade, prefere fazer outras coisas. E aí, o longo tempo dessa pessoa engajada em outras atividades que não são relacionadas à parentalidade limita o tempo que o filho teria para lhe contar sobre seus problemas. O filho fica mais tempo em casa sem nenhum responsável tomando conta. Como efeito da pessoa se dedicar muito mais a outras atividades do que à parentalidade, ela passa a observar no filho comportamentos como ficar cabisbaixo, pedir atenção, entre outras coisas. É uma pessoa que não identifica as atividades nas quais seu filho passa parte do tempo se engajando e que não também consegue identificar, descrever situações, problema do seu filho. Uma outra prática que está associada ao desenvolvimento de comportamentos antissociais nos filhos é a punição inconsistente, que é quando o seu bom ou mau humor que vai determinar as ações educativas que você usa e não necessariamente as ações da criança. E o que a criança aprende com isso? A discriminar o humor dos pais e não se o seu ato foi adequado ou inadequado para saber o que fazer. E como você reconhece se está havendo punição inconsistente? Quando seu filho se comporta inadequadamente, a intensidade da punição que você aplica pode ser maior ou menor, dependendo do seu estado emocional, que vem das suas experiências positivas ou negativas, que não tem nada a ver com a sua parentalidade. Por exemplo, se foi um dia bom ou ruim, se você perdeu ou ganhou dinheiro, se você brigou ou não com alguém. Então, depende dessas variáveis que não tem nada a ver com a sua relação com o seu filho. A pessoa deixa de intervir nos comportamentos inadequados do filho se estiver alegre, tiver passado por coisas boas, e retira do filho a possibilidade de se engajar em alguma atividade por algum determinado tempo, ou que também pode ser que agrida física, verbalmente, se estiver com raiva por causa de alguma experiência negativa que passou. E quando se acalma, vai até o filho e pede desculpas. A pessoa fica com uma expressão facial de raiva para o filho, confronta seus desejos ou opiniões, responde grosseiramente e com uma única entonação de voz, cita mais seus comportamentos negativos do que os positivos. E, dependendo do que tiver passado, se estiver num estado emocional negativo, não deixa seus filhos saírem com os amigos. Outra prática parental que colabora com comportamentos antissociais dos filhos é a monitoria negativa, que é o excesso de fiscalização da vida dos filhos e uma grande quantidade de instruções repetitivas que não são seguidas pelos filhos. E aí acaba se produzindo um clima familiar hostil, estressado, sem diálogo. Isso acarreta efeitos para os adolescentes, como a tendência a unir-se a pares antissociais e, concomitantemente, aumenta o risco de delinquência. Como que você reconhece se está havendo monitoria negativa? A pessoa indica os aspectos negativos da maioria dos comportamentos do filho, como bagunçar o seu quarto, não pentear os cabelos. Quando seu filho sai, a pessoa telefona seguidamente para ele ou para alguém que esteja junto dele. A pessoa procura ativamente informações sobre de quem seu filho é amigo ou conhecido e diz
se pode ou não conversar ou sair com aquela pessoa. Especialmente nos momentos de refeições, a pessoa pune os comportamentos inadequados do seu filho daquele momento ou de outros momentos nada a ver. Quando seu filho chega de uma festa, a pessoa pergunta se bebeu, se fumou, se estava junto com aquele grupo de pessoas que a pessoa considera inadequado para o seu filho. E quando seu filho está cabisbaixo, chorando, calado ou se isolando, que indica que está numa situação, um problema, a pessoa fica insistindo repetidamente para que ele lhe conte o que aconteceu. Outra prática parental que acaba desenvolvendo comportamentos antissociais nos filhos é a disciplina relaxada, que é a atitude dos pais que ameaçam e quando finalmente se confrontam com algum comportamento opositor, agressivo dos filhos, se omitem, não fazem valer as regras. Isso é uma potencial situação de risco para o desenvolvimento de comportamentos delinquentes nos filhos. Como você reconhece se está vendo a disciplina relaxada? Quando seu filho se comporta de forma inadequada, você verbaliza de forma hostil que vai agredi-lo, retirar alguma gratificação por um determinado tempo, mas não faz o que diz. E se você consegue retirar algumas das suas atividades por um tempo e ele fica insistindo, pedindo para sair daquela situação, você permite que saia do castigo. Numa briga, se seu filho te xinga ou aumenta o tom de voz, você se cala ou se afasta e para de discutir? Quando você fala para o seu filho estudar, arrumar o quarto, voltar para casa, ele não faz o que você diz e você simplesmente não fala nada e não faz nada em relação à situação. Você combina com seu filho que ele precisa fazer as coisas necessárias para que ele ganhe um presente, por exemplo, mas ele não cumpre com as atividades dele, não cumpre as regras e mesmo assim você dá o presente porque você fica pensando como pode ser doloroso para ele, fica com dó de não dar o presente e aí dá mesmo assim. Outra prática parental que pode levar ao desenvolvimento de comportamentos antissociais é a agressão física, quando os pais machucam ou causam dor em seus filhos na tentativa de controlá-los com a pretensão de causar lesão física ou moral, como socar, espancar, chutar, morder, queimar, sacudir. Esse tipo de comportamento dos pais é uma violência e pode gerar crianças apáticas, medrosas, desinteressadas e principalmente antissociais. Como você reconhece se está vendo abuso físico? Você utiliza contra o corpo do seu filho objetos, cintas? A sua presença é suficiente para que seu filho se esconda, trema, peça para que não bate nele ou chore? Quando seu filho se comporta de forma inadequada, você agride fisicamente e depois observa marcas na sua pele ou em alguma parte do seu corpo? Diante da força física utilizada contra seu filho, ele verbaliza seus sentimentos negativos em relação a você, para de falar com você por um tempo ou também expressa raiva. E você interage com seu filho utilizando verbalizações como xingamentos, sarcasmos, ironias, aumenta o tom de voz, entre outras coisas? E utiliza agressão física ou verbal contra seu filho na maioria das situações? Então percebam que as práticas parentais têm influência direta nos comportamentos dos filhos e por isso devemos prestar atenção nisso e você deve procurar ajuda se reconhecer que está conduzindo sua parentalidade com algum dos itens associados a comportamentos antissociais ou se deseja ficar mais consciente e melhorar suas práticas associadas com os comportamentos pró-sociais dos filhos. Até mais!